Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter milhares de seguidores, mas quantas realmente mudam vidas? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre influência que vai além dos números. Todos os dias, jovens angolanos entram para as redes sociais à procura de uma esperança, de uma oportunidade, de uma direção ou de um emprego. Mas será que os influenciadores estão realmente preparados para isso? Hoje nós vamos falar com alguém que é empreendedora digital, que criou uma fila em que todos nós estamos todos os dias, a fila do pão. Carmen Mateia, seja bem-vinda ao CAS Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quem nos está a assistir. Saudação a toda a audiência da Conversa Sexta Podcast e muito obrigada pelo convite, natalício. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao CAS Podcast. É graças a Deus e por vocês que nós existimos e vamos continuar a trazer conteúdos de qualidade e convidados como a Carmen. Carmen, quem é a Carmen exatamente? Ou vamos fazer a pergunta de forma diferente. Quem é a Carmen na fila do pão? Eu posso dizer que a Carmen é alguém que primeiro identificou o seu lugar na fila e sempre teve o desejo de estar à frente, a direcionar inclusive o lugar na fila das outras pessoas. E sou alguém que sempre teve medo de ser invisível. Aliás, eu Ok. costumo dizer que os invisíveis morrem de negligência médica no hospital. Os visíveis também, mas pelo menos há aí um barulho. E eu falo sempre: quando eu morrer, eu quero alguma sanzalice nas redes sociais. Quem É. precisar se escandalizar que faça isso, mas sempre tive esse desejo de controlar a fila. E essa é a Carmen, que acabou se destacando exatamente por isso, por identificar a fila e ver que é a primeira em que os jovens vão quando estão à procura de oportunidades e que todos têm esse desejo, esse anseio de estar pelo menos na frente, e ter uma vida digna, obviamente. Top 10 nos mais influentes no LinkedIn em Angola. Como é que foi essa distinção, Carmen? Eu, na verdade, ando por aí a dizer que eu sou a profissional mais influente do LinkedIn. Ok. E eu não digo isso pelos números que eu tenho no LinkedIn, mas pela minha capacidade de concretizar as coisas nas vidas das pessoas, de trabalhar em projetos que operam mudanças significativas e de fazer com que o meu alcance, o meu trabalho, o meu impacto seja algo que começa do LinkedIn mais para fora, né? Que acaba acontecendo no mundo real também. E começou com o título que a revista Carreira nos deu ao criar como é que eu diria? Uma premiação. É a primeira revista profissional de Angola que Uhum. consistia em chamar de os 10 profissionais mais poderosos do LinkedIn em Angola. E sinceramente era algo que eu já estava a fazer parte, já esperava fazer parte, porque era algo que eu queria muito. Uhum. Eu sou viciada no LinkedIn, é a minha rede social preferida e eu acho justo eu fazer parte de qualquer nomeação ou premiação que envolva o mercado de trabalho, o universo profissional Angola e o LinkedIn. São Assim. 8 horas por dia no LinkedIn, né, Carmen? Não necessariamente, mas sempre que recebo uma notificação. Só para teres noção, eu não recebo, eu não tenho ativa nenhuma notificação de nenhuma rede social no meu telemóvel, tirando o LinkedIn e o LinkedIn. meu e-mail. É. Ou seja, eu sou capaz de parar o que eu estou a fazer para checar o meu telemóvel só por causa do LinkedIn ou por causa do meu e-mail. Boa, então pessoal, fiquem aí até o final, com certeza nós vamos aprender bastante hoje com a Carmen e vocês poderão descobrir em que lugar vocês estão na fila do pão. Carmen, em que momento percebeste que tinhas voz e influência nas redes sociais? Nice. Eu posso dizer que tudo começou em 2019, quando eu ganho a bolsa do programa YALI. É uma iniciativa do governo americano que consiste em investir na nova geração de líderes africanos. Eu ganho essa bolsa em 2019 e vou para a África do Sul, minha primeira viagem internacional. É. Éramos 69 angolanos, 70 moçambicanos e eu fiquei maluca, impressionada com os projetos que os moçambicanos tinham. Eu Uhum. sempre conto essa história, mas eu acho importante contar porque é assim como eu comecei. E eu conheci o projeto dos moçambicanos, na altura eu estava no terceiro ano da universidade e o meu plano de vida naquela altura era terminar o ISED, que eu fiz Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela. Terminar o ISED, eu estudei Ciências da Educação, especialidade de Ensino da Língua Portuguesa. Vou terminar o ISED, vou esperar o concurso público no NAMIB, vou concorrer, vou passar, obviamente, vou ser professora de literatura e vou passar os meus domingos na Praia Amélia. Eu tinha o plano de vida perfeito. Eu fiz o primeiro ano, boas notas, mas a minha família estava muito insatisfeita com a minha escolha, porque na cabeça deles eu era demasiado inteligente para ser só professora. Professora. E Yeah. lá estava eu a me entregar em ciências da educação e a decidir ser professora por escolha. Entretanto,
Fiz o primeiro, o segundo ano feliz, boas notas, com o meu plano de vida consciente. Quando eu chego no terceiro ano foi quando eu ganho essa bolsa e quando eu conheço os ativistas moçambicanos, eu penso: "Meu Deus, a minha família tem razão, eu não posso ser só professora, Yeah. eu quero mudar o mundo". E o YALI foi uma formação que me fez foi só um mês, me fez voltar para Angola com um espírito com a síndrome de super-heroína. "Agora eu vou mudar o mundo, eu sou o que a Angola precisa, eu tenho todas as ferramentas, os meus projetos". Isso só durou até o aeroporto. Ok. Yeah, porque o YALI foi a minha primeira viagem internacional e eu não conhecia Luanda, ainda não conheço. Eu saio de Benguela, venho de autocarro para Luanda. Eu só passei literalmente uma noite aqui na casa de uma moça que eu conheci no Facebook. As redes sociais sempre me ajudaram Yeah. muito. Passo a noite na casa dela e no dia seguinte eu pego o voo e vou para a África do Sul. Então, quando eu regresso, eu já fiz amigos lá no Yali que alguns eram daqui de Luanda. Então, eu regresso a Angola, ainda fiquei uma semana em Luanda. Eu mal cheguei no aeroporto 4 de fevereiro. Luanda é muito diferente de Benguela. Nossa vida em Benguela é muito pacata, tranquila, calma. Só o trânsito daqui. Só. Eu acho que em 2019, se já existia os táxis por aplicativos, eu não conhecia, né? Uhum. Então, era mesmo ir de candongueiro. Yeah. Meu Deus, Azul eu e apanhei branco. uma depressão profunda com aquilo. Querias voltar para a banda. Primeiro, eu só queria ir imediatamente para Benguela, porque eu não estava acostumada àquele caos. E segundo, eu fiquei desapontada porque eu imediatamente vi que eu não ia implementar as coisas que eu aparentemente aprendi que eu queria fazer quando regressasse a Angola. E a síndrome de super-heroína desapareceu. O que eu estava a Yeah. sentir lá de agora eu vou mudar o mundo, eu vou resolver todos os problemas da Angola. Desapareceu assim que eu cheguei em Angola. Então, eu regresso a Benguela, vou a Benguela, né? E eu queria começar a minha carreira em ONGs, né? Porque ainda fiquei com aquela visão de que afinal ser professor era muito pouco para mim, eu podia fazer mais. Então eu tinha duas opções. Eu falei com amigos, me deram duas opções. Uma era ir até o escritório da ADRA, é uma das maiores organizações não governamentais do país. Uhum. Eles têm um escritório em Benguela e ir lá pedir uma audiência com a diretora e dizer que eu quero um estágio voluntário. A outra opção era escrever uma carta para a Associação Munga, também uma das maiores ONGs do país, que tem um escritório no Lubito, e solicitar o estágio voluntário. Na altura, isso em Uhum. 2019 ou 2020, eu pensei, quem sou eu na fila do pão Yeah. para ir até o escritório da ADRA, uma das maiores ONGs do país, e dizer à diretora que eu solicitar uma audiência com ela e dizer que eu quero estágio voluntário? Yeah. Impensável, loucura, não fiz isso. Yeah. Porque eu achava que não era ninguém na fila do pão. Escrevi a minha carta de intenção, CV, mandei para outra ONG, que era a outra opção. Me chamaram, fui para a entrevista. Era tão pobre que a minha irmã mais velha, ela ganhou uma bolsa de estudos, foi para a França. Ela é que ela é que criou o meu e-mail e ela é que abriu o meu e-mail para me informar se eu recebi alguma correspondência ou não. Ela liga para mim: "Oh, fixe, estás a procurar estágio? Te responderam, mandaram eles lá na segunda-feira". Vou na segunda, fazem-me uma entrevista de emprego, várias perguntas. E no final disseram: "O teu currículo não é para fazer estágio aqui, Ei. é para trabalhar". E Ah, foi é? assim que eu consegui o meu primeiro emprego na área dos É. meus sonhos. E até hoje eu Yeah. digo que foi o melhor emprego que eu já tive, de todos os lugares que eu já passei. É um lugar que me permitiu crescer muito, porque eu depois comecei a ficar muito popular com o trabalho que fazia lá. Eu comecei a receber muitos convites e eles, em cada convite que eu recebia, me deixavam ir viajar e tudo mais. E isso me tornou muito popular, tão popular nas redes sociais que em 2023 eu recebia constantemente ofertas de emprego, de bolsas de estudo, de oportunidades para eventos, ingressos gratuitos. Eu sou uma pessoa que não paga por ingressos em Angola e às vezes quando me mandam eu falo: "Não, não vou pagar, Abençoado. me recuso". E infelizmente eu tenho essa capacidade de mobilizar não só ingressos gratuitos para mim, como para outras pessoas também, outros jovens. E em 2023, quando eu chego nesse auge da minha carreira, eu falo: "Não". Algumas dessas vagas eram vagas que ou eu não estava interessada ou eu não reunia todos os requisitos. E na minha rede de contactos as pessoas ou não estavam interessadas ou não reuniam os requisitos. Eu Uhum. decido criar um grupo do WhatsApp. Como A é que eu vou fila do chamar pão. esse grupo? Na fila do pão. Por quê? Porque foi a pergunta que eu me fiz em 2019, no início da minha carreira.
que eu Ok. achei que não era ninguém na fila do pão, foi preciso eu ir a uma entrevista de emprego em que estava o administrador financeiro e o diretor executivo a me falarem: não percebemos porque é que estás a pedir estágio voluntário Se se o teu pode. currículo é ótimo para trabalhar aqui, tu sempre foste envolvido em projetos sociais, estamos a ver aqui, fizeste formação X. Então, às vezes, se nós não estamos a ver quem somos na fila do pão, precisamos de uma rede de apoio ou de pessoas ao nosso lado que conseguem nos dizer: olha, tu já sabes fazer isso, por que é que não profissionalizas isso? E basicamente foi assim que surgiu a ideia, veio de oportunidades que eu tinha acesso e que eu vi que outros jovens não tinham. E era para ser só um grupo do WhatsApp, de partilha dessas coisas, mas o grupo saiu do meu controle, ganhou uma popularidade que eu esperava até daqui a 5 anos, porque tudo que eu pego populariza, mas isso acabou acontecendo mais cedo. E chegou um momento que não dava para sermos só um grupo do WhatsApp. Então depois a fila do pão evoluiu para muitas outras coisas que é hoje em dia. Mas a fila Hoje, basicamente começou assim. hoje é o grupo. É Hoje um já grupo de não. empresa. Hoje o grupo é só uma coisinha e nós temos uma empresa de consultoria. Oh, boa. Yeah. E, Carmen, o que é que realmente faz uma pessoa se tornar influente hoje? Será que é estratégia, consistência ou autenticidade? Eu acho que é uma mistura disso tudo. E Uhum, eu vou começar com a autenticidade porque é algo muito importante para teres visibilidade e credibilidade. Tu uhum, podes fazer qualquer coisa e eu acho que em Angola, principalmente agora com o TikTok, tu podes viralizar por qualquer coisa. yeah. Aliás, e por isso é que eu tenho muito medo de dar entrevistas e por isso é que eu demorei para aceitar o convite. Porque hoje em dia tu podes viralizar por qualquer coisa que digas e se calhar essa coisa que tu vais dizer é um absurdo que não vai cair bem para algumas pessoas. Mas com o surgimento do TikTok, e que agora os jovens usam ativamente, é fácil viralizar. Entretanto, tu tens que garantir que esse conteúdo viral que tu fizeste, que essa coisa pela qual te tornaste popular, não é algo raso, né? Porque as pessoas vão chegar até o teu perfil e depois o que é que elas vão encontrar no teu perfil? Podem chegar à conclusão que tu és mesmo só aquele vídeo viral e não tem mais nada aí, ou vão encontrar um conjunto de coisas impressionantes que vão fazer com que elas continuem a te seguir, continuem a acompanhar ativamente o que tu fazes. Uhum, Então, se fores autêntico, né? Porque hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas autênticas na internet, que acreditam firmemente nas coisas que fazem, nos resultados que esperam nessas coisas e que se esforçam muito para que esses resultados aconteçam. Então, eu acho que a autenticidade é a primeira coisa. uhum. Eu gosto de acompanhar pessoas autênticas porque a autenticidade também faz com que as outras pessoas se revejam e até vivam através de coisas que elas não podem. Ou não conseguem, ou porque a rotina não permite, porque o tipo de trabalho que fazem não permite, por alguma outra razão. Consistência é importante também, isso é uma coisa que eu digo muito aos nossos mentorados. Não é porque tu vais começar a postar hoje no LinkedIn que vais já ter 50, 100 likes ou visualizações, mas também não significa que o facto de ter só um like no teu post que as pessoas não estejam a ver, as pessoas veem as coisas. As pessoas veem as coisas e uma das coisas, acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi em Luanda com os luandenses é a dar-me a devida desimportância. Porque quando tu te tornas uma pessoa muito visível ou muito popular, em algum momento vais começar a esperar que as pessoas te tratem de forma especial. E Uhum. Luanda é essa selva que as pessoas não vão te tratar de forma especial Yeah. sempre ou nunca. Vão te dar a tua devida desimportância. E vais ter que saber lidar com isso. Não podes ficar chateado com as pessoas porque nunca ouviram falar de ti, ou porque não te conhecem, ou porque não estão acostumadas a frequentar os mesmos ambientes que tu. Então tu tens que aprender também a te dar a devida desimportância, que nem todos os lugares e momentos são para chegares e seres, eu sou a profissional mais influente do LinkedIn. Às vezes vais ter que bater a bola baixa. Yeah. E a consistência entra aí, vais ter que fazer as coisas de forma insistente, como diz o Jay-Z, até eles aceitarem que tu és o número um, até Uhum. eles te darem o devido reconhecimento, até te darem os devidos louros pelo que tu fazes. Mas isso pode nunca chegar, Carmen. E vais ter que lidar com isso também, porque tu não podes forçar as pessoas a nada. Ahm, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos seguidores no Facebook, mas eu atualmente estou com uma dificuldade de fazer com que a nossa página empresarial tenha o mesmo crescimento ou o mesmo alcance no Facebook. Então, às vezes, eu mantenho a minha conta desativada porque eu sou mesmo uma pessoa de LinkedIn. Hoje em dia não consigo mais.
Ou seja, não tenho o mesmo traquejo nas outras redes sociais. Então, há dias fiz postei no meu estado do WhatsApp. Afinal, como é que se viraliza no Facebook? Eu não entendo. Mas eu vejo que, por exemplo, quando posta-se algum conteúdo em que eu faço parte, na nossa página empresarial, Viraliza. aquilo. Yeah, então as pessoas também vão associando as coisas, vão ligando as coisas. Podem haver aquelas pessoas que te acompanham e só querem ver o teu rosto, só querem te a ti, não as outras pessoas que podem estar envolvidas nisso. E Uhum, há outras que conseguem separar as coisas. uhum. Se calhar nunca vais ser reconhecido e aí tu podes fazer algo que nós fazemos em empreendedorismo, pivotar. Tu tens a oportunidade, enquanto estiveres vivo, de experimentar várias áreas, várias coisas, ser popular, até veres o que é que funciona. Por exemplo, no ano passado, a nível de conteúdo, na nossa página da primeira fila, nós postávamos muito da banner, informativo, mas uma coisa que eu dei conta e que nos dá muito dinheiro é postar primeiro conteúdo orgânico e memes corporativos. Memes corporativos. Memes corporativos. Se fores para a nossa página de qualquer rede social, nós postamos muitos vídeos engraçados em relação ao mercado de trabalho, ao ambiente de trabalho em si. Esses são os vídeos que mais nos trazem clientes e pessoas a vir perguntar o que é que nós fazem e que depois são serviços que se concretizam. Eu, Carmen, e também não sei se é porque eu acho, desconfio que é porque a minha imagem está muito virada ao empreendedorismo social. Eu vendo mais a fazer um vídeo ou um post em que, sei lá, estou numa impressora a tirar cópias do meu CV e escrevo eu a imprimir o meu CV para fazer no meu emprego para fazer candidatura noutro emprego. Do que se eu fizer um vídeo a dizer, olha, nós damos formação de LinkedIn, entrem em contato. Eu não vendo quando eu sou explícita, quando eu sou direta. Pelo visto, eu vendo quando faço as pessoas rir e se É. identificarem. Carmen, ter seguidores não é ter influência, concordas com isso? Não, não é mesmo. Concordo absolutamente contigo. E o que é que vocês fazem de diferentes da maioria das pessoas para terem esse impacto todo no LinkedIn? Ok. Fora esses dois pontos que já informou aqui. Olha, o que nós fazemos de diferente foi exatamente o que nos fez passar de grupo do WhatsApp para uma empresa de Beleza. consultoria. Uhum. Porque antigamente o que é que acontecia? Nós, inclusive, recebíamos ingressos gratuitos que disponibilizávamos e distribuíamos no grupo do WhatsApp, na comunidade. E depois, eu também ia a esses eventos, eu, a equipa e tal, e chegava no evento e todo mundo, em vez de me chamar Carmen, na fila do pão, olha, vi por causa do vosso convite, por vossa causa. E as pessoas que não faziam parte da comunidade perguntavam: "O que é na fila do pão? Por que é que te chamam na fila do pão?" E algumas vezes não faz sentido eu dizer que somos um grupo do WhatsApp, nós temos que ter mais. Foi quando no ano seguinte, em 2024, lançamos o nosso primeiro programa de formação, Bootcamp na Fila do Pão, que foram workshops presenciais que nós fizemos 2 edições em Luanda e 2 edições em Benguela, porque eu não faço nada em Luanda que eu não vá fazer em Benguela. Tem que começar a fazer E também no Lubango. olha, já fiz algumas coisas lá, só que eu sou uma pessoa que eu gosto de lugares que estão a 8 horas um do outro. Benguela está a 8 horas de Luanda, Luanda está a 8 horas do Huambo, Huambo está a 8 horas de Benguela. Então eu posso dizer que eu divido a minha vida entre Benguela, Luanda e Huambo, porque tudo é O 8 horas o Ambo está a 8 horas do de. Lubango. Yeah. E o meu foco que é Benguela, estás a ver? O meu ponto central é Benguela. O que Yeah. é que está a 8 horas de Benguela? E o Ah, Lubango ok. até está perto de Benguela, né? Yeah. Só é um contexto que eu preciso explorar um pouco mais. Mas Sim. nós também estamos localizados lá. Nós atuamos em 5 províncias: o Ok. Huila, Benguela, Huambo, Luanda e Huambo. Oh. Então, nós começamos a desenhar serviços. Ok, nós falamos muito sobre LinkedIn. O que é que nós temos sobre LinkedIn quando as pessoas virem nos perguntar? Uhum. Porque uma coisa que nós dizemos em Angola, emprego é por QI. Então nós começamos os nossos serviços por fazer QI. Há quem não Quem te entende QI. indica. Yeah. Quem indica. Então, quando nós começamos a operar, nós fazíamos indicação, nós fazíamos QI. Até hoje eu faço QI. Que é, eu conheço muitos recrutadores, muitos gestores de recursos humanos que quando precisam de um profissional, como Vão para a sabem que a fila do Carmen pão. está ligada ao mercado de trabalho, eles vão lá, Carmen, estou a precisar de um gestor de marketing. O que é que nós fazíamos? Íamos até o grupo, mandávamos a vaga e as pessoas nos mandavam os currículos. Só que um problema que eu identifiquei quando eu comecei a fazer isso era que os currículos não tinham vantagem competitiva. Hum. Estás a ver tu lançares uma vaga de assistente pessoal no grupo do WhatsApp e as pessoas te mandarem CVs, um é CV de fisioterapeuta, outro CV de assistente de obras As pessoas só de querem obras. emprego.
Estás a ver? Então, Yeah. e aí eu não mandava os CVs para os recrutadores que me pediam. E eu já respondia às pessoas: olha, não vou mandar não vou indicar o teu CV porque não tens vantagem competitiva. Aí surgiu o nosso primeiro serviço que era de revisão e elaboração de CVs. Ok. Não, mesmo quando tu não tens vantagem competitiva e aplicas para uma vaga, o recrutador não vai te chamar para a entrevista porque tu não tens vantagem em relação aos outros candidatos. Ele vai olhar para as características, as informações que estão no teu CV, vai olhar no do outro. O do outro está melhor adaptado à vaga, né? E uma coisa importante dizer aqui, não é a rapidez da tua candidatura que faz com que sejas chamado para a entrevista de emprego, é a qualidade da tua candidatura. Candidatura. Yeah. Então tu não precisas de aplicar a todas as vagas de emprego que te mandam. Quando te mandam as vagas, e por isso é que eu muitas vezes deixo de fazer que é aí o recrutamento e seleção. Porque amigos, RH, não, Carmen, estou precisando de gestor de marketing. Ok, os requisitos não mandam. Yeah. Tipo, eu vou mandar para o grupo e as pessoas vão me perguntar os Quais são os requisitos. requisitos? Yeah. Então, o primeiro passo é ler os requisitos e saber qual é o prazo, até quando é que tu podes enviar. Se é uma vaga que tu precisas enviar imediatamente o CV, tu vais adaptar imediatamente o teu CV e mandar. Se tu tens 2 a 3 dias, dedica um tempo para atualizares o teu CV de acordo com aquela vaga. Porque se tu mandares o mesmo CV para todas as vagas, é provável que não seja chamado, porque cada empresa é uma empresa, cada cargo é um cargo, as responsabilidades do cargo também podem ser diferentes. Ser gestor de projetos numa empresa de petróleo e gás não é a mesma coisa que ser gestor de projetos numa empresa de tecnologia ou até mesmo numa empresa pequena. Então tu tens de ter em conta esses aspectos. Criamos o serviço de revisão de CV, criamos serviços voltados ao LinkedIn, ou seja, nós temos serviços para praticamente tudo que as pessoas virem nos perguntar, depois delas verem um vídeo nosso e rirem, tipo, estou desempregado, preciso de ajuda, como é que vocês vão? Nós temos um portfólio preparado, enviamos à pessoa e ou ela já vai identificar imediatamente o que ela precisa, ou nós vamos ajudá-la a identificar. Nós, nesse momento, atuamos a 3 níveis: LinkedIn, currículo e formação. As nossas formações não são técnicas ou profissionais, são formações para desenvolver competências de empregabilidade. E aqui eu posso dizer que estamos no centro do que a primeira fila faz. Depois de eu criar o grupo e começar a ter esse feedback todo, eu dei conta que o maior problema dos profissionais e dos jovens, principalmente em Angola, não é o desemprego, é o subemprego. As Subemprego. estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, que trimestralmente lança uma folha do inquérito ao emprego com dados precisos de como é que está a questão do emprego em Angola, dizem que nós começamos a trabalhar a partir dos 15 anos de idade, Uhum. às vezes até mais cedo. Mas tu sabes que um profissional começa a trabalhar a partir dos 15, 16 anos, é menor de idade. A Exatamente. lei não permite que menores de idade sejam remunerados. Não podem, menores não podem fazer negócios jurídicos, exceto aqueles que são supervisionados pelos encarregados de educação. Mas um adolescente que trabalha, né, tem, vamos lá, 16 anos, vende, tu sabes que ele não está a pagar segurança social, porque é Não. menor de idade e porque Exato. está a fazer só pode fazer trabalho informal. Então eu comecei a ver que as pessoas em Angola trabalham, mas elas não têm direito à proteção social nem direitos trabalhistas. E algumas até estão empregadas no emprego formal, desculpa, que até supostamente o emprego paga a segurança social, mas ele depois de 5, 10 anos descobre que a empresa nunca pagou. Ou seja, nós temos pessoas competentes, temos jovens profissionais que têm competências técnicas. Ele fez uma faculdade de engenharia informática, mas ele não sabe procurar um emprego de engenharia informática, ou que precise de um engenheiro informático. Ele fez o curso de contabilidade, mas não sabe onde, como, quando é que ele procura um emprego Yeah. de contabilista. Então eu comecei a ver que o nosso desemprego é mais subemprego do que desemprego em si, ou seja, as pessoas têm atividades laborais, têm atividades de geração de renda, estão a fazer dinheiro, mas não estão protegidas socialmente porque há muitos direitos que elas não usufruem. E segundo, não é à toa que nós ficamos chocados quando vemos o pessoal que dorme ao relento na cidade da China porque o dinheiro mal chega para pagar o transporte ou Yeah. o custo da vida deles. E ao ver isso, eu comecei a adotar uma abordagem que, ok, o nosso trabalho não é combater o desemprego. O Uhum. nosso trabalho é combater o subemprego. Fazer com que as pessoas tenham melhores empregos, melhores salários e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Porque eu defendo, e eu comecei a minha carreira em direitos humanos, em ONGs, eu defendo que o direito humano mais importante
é o direito a uma boa vida. E tu Uhum. não tens direito a uma boa vida se estás em situação de precariedade laboral. Então, a primeira fila tem um grande impacto social. Pessoal, nós estamos a conversar com a Carmen Matea, estamos a falar sobre influência digital com impacto social. Por favor, partilhem o máximo possível. Para quem não é subscritor, subscreva aí o canal. Com certeza vamos continuar a trazer conteúdos de qualidade. Carmen, quando falamos sobre impacto social, o que isso significa para ti na prática? Uma frase que eu disse já aqui há pouco tempo, que é operar, ou Uhum. melhor, trabalhar em projetos que operam mudanças significativas na vida das pessoas. Que as pessoas não são só número de pessoas que apareceram no teu workshop, mas que são pessoas que daqui a 1, 2, 3 anos vão entrar em contato contigo. Olha, daquela vez eu participei no vosso evento, ou eu assisti o teu vídeo, e isso foi o que eu utilizei para mudar de emprego, ou para negociar melhor o meu salário no emprego que eu estava, para mudar de setor. Isso é que é impacto, né? Quando as pessoas Yeah. conseguem traduzir na realidade aquilo que tu ensinaste, aquilo que tu passaste, ou simplesmente uma conversa que tu começaste. E o meu objetivo a fazer o meu trabalho é começar conversas, nem é necessariamente acompanhar ou garantir que essas conversas vão ter algum resultado em si, mas que são coisas que precisam ser discutidas hoje em dia. Talvez a situação dos jovens que dormem na cidade da China, ou as pessoas que são injustiçadas pensando que a segurança social foi paga e só descobrem isso anos depois, podem não ser questões que a Inspeção Geral do Trabalho ou o INSS vai resolver agora, mas que são discussões que nós devemos começar a ter, que são questões que nós temos que dar importância, são assuntos que nós temos que prestar atenção, é um hábito que nós temos que ter, ir ao INSS. Ahm, Mas hoje a são pessoa pode consultar, né? Sim, pode consultar através do seu número e que são competências que nós temos de que desenvolver, competências de empregabilidade. Né? Então, quando tu já começas a conversa, abres aí as portas para se dialogar sobre essas coisas, há muito mais chance de, primeiro, outras pessoas começarem a abordar sobre isso também, e segundo, as pessoas estarem mais conscientes e elas mesmas depois vêm para te dar um feedback em relação a isso ou sobre como é que isso mudou. Então, para mim, impacto é isso. Vamos descomprimir um pouco. Yeah. Ser influente é leve ou pesa, no teu ponto de vista? Pesa. Pesa. Por que que pesa? Porque por causa do esforço constante de fazer gestão de expectativa. A É? partir do momento que tu te tornas uma pessoa que faz trabalhos públicos e que se expõe publicamente, as outras pessoas vão ter expectativas em relação a ti. Que tu vais corresponder às vezes que noutras vezes não vais. Eu não vou, eu não faço questão de corresponder às expectativas porque eu tenho a minha própria agenda. Entretanto, muitas vezes as pessoas vão te atribuir agendas, responsabilidades e atividades também. E eu vou dar um exemplo muito prático, né? Hum. Ah, quando tu começas a tornar visível, tu começas a receber muitos convites para eventos e nem todos os eventos, nem todos os temas são coisas que tu dominas ou que são do teu interesse ou que queres que faça parte do teu percurso profissional. Mas tu, por causa do fear of missing out, que é o medo por estar por fora, eu acho que o angolano vive muito com esse medo de estar por fora, porque todo mundo está a fazer, eu também tenho que fazer parte. Yeah. Por causa desse efeito, fear of missing out, tu achas que tens que aceitar o convite, achas que tens que estar lá porque tu és a voz dos jovens, tu és a nossa referência, então tens que estar lá. E essa Yeah. pressão vai te fazer aceitar coisas em que tu, inclusive, vais passar vergonha, porque afinal de contas tu não dominas todas as temáticas. Yeah. Então, para mim, pesa porque no início foi um pouco difícil direcionar as pessoas de dizer que, olha, um assunto é empregabilidade. Tem outros problemas no país? Tem. Assim como tem outros profissionais Para no abordarem país, aqueles. outros influenciadores, outras personalidades no país que podem abordar sobre isso. Nós tivemos, por exemplo, recentemente o caso em Benguela, eu sou de Benguela, e literalmente toda a minha rede de contactos veio entrar em contato comigo a pergunta: Carmen, vais fazer o quê? Vamos fazer o quê? Mobilizar? Eu não levantei nenhuma campanha. Primeiro, porque já haviam pessoas que levantaram muitas campanhas para acudir Benguela, que para mim fazia sentido dar o contacto dessas pessoas do que eu necessariamente começar. Mas todo mundo ficou na expectativa de que a Carmen ia fazer alguma coisa. É a tua banda.
E não fiz. Hoje em dia eu lido muito melhor com isso, com o facto de quebrar algumas expectativas do que antes. No passado, inclusive, já tive que devolver dinheiro por causa disso, porque eu me sentia isso. Eu tenho um amigo da Costa de Marfim, ele usa muito essa frase, the voice of the voiceless, a voz dos sem vozes. Porque quando começas a crescer, é aquela síndrome de super-heroína que eu tinha, Yeah, e achas que tens que ser tu, que tens que estar na frente. Nem sempre precisas ser o primeiro dado do dominó. Conheces, né? O yeah. efeito dominó. Um dado cai, todos os outros Todo seguem. mundo. Nem sempre precisas ser o primeiro dado a cair. Então, para mim pesou muito no início. Hoje em dia eu acho que eu lido melhor com isso, mas é mesmo por causa da gestão de expectativas que tens que E fazer. tendo em conta esse peso da influência, já pensaste alguma vez em sair da fila? Nunca, O que é que te porque faz nunca. continuar? Primeiro, eu defendo isso na minha equipa. O nosso primeiro público-alvo devemos ser nós mesmos. Uhum. O meu primeiro público-alvo com tudo que eu faço sou eu mesma. Quando eu falo sobre direito a uma boa vida, eu não me refiro só aos nossos beneficiários ou clientes. Yeah. Eu estou a falar de mim também. Eu também tenho direito a uma boa vida. E eu sair da fila significa que eu também estou a anular a minha possibilidade Ter de uma boa vida. crescer profissionalmente, de viver bem também e de ser feliz. Yeah. Então eu não penso em abandonar a fila ou em sair da fila, porque isso também me afetaria diretamente. Yeah. Então, isso é como quando as pessoas estão mal, estão na deprê e desativam as redes sociais. Yeah. Eu falo, ok, tem lógica, mas desativou o LinkedIn. Yeah. Eu nunca vou desativar o meu LinkedIn. Não é a minha carreira, isso não tem lógica. Carmen, a fila tem pressão. A fila também pode gerar críticas. Como é que lidas com as críticas ou a pressão? E depois tem o facto de que estás na fila e estás na fila exposta. Estás à frente na fila. Como é que lidas com essa pressão, com as críticas, por ser uma pessoa exposta? Eu não lido com críticas. Não É? lido mesmo, literalmente. Eu sou aquela pessoa que Ignoras as críticas. nem vejo. E se É. tiver, eu vou apagar. Se a crítica vier em forma de um comentário na Yeah. minha rede social, na rede social da primeira fila, eu apago já o comentário. Uhum. Olha, isso é uma das razões pelas quais eu digo que a minha rede social preferida, primeiro é o LinkedIn, porque o LinkedIn é muito mais voltado ao profissional, e segundo é o TikTok, porque o TikTok, eu não gosto do Facebook. O TikTok tem limite de texto. Tu não podes escrever o que te apetece nos comentários. Yeah. O Facebook não, a pessoa tem a capacidade, a oportunidade de escrever um textão lá Faz no o que Facebook. quiseres, Yeah, escreve o então que eu quiseres. não lido com Yeah. críticas. Mas claro que nós temos que estar rodeados de pessoas que conseguem nos chamar a atenção. Atenção. E eu tenho dentro da minha rede de apoio, pessoas que me chamam a razão sobre coisas que não deviam estar a ser feitas do jeito que estão a ser feitas. Tenho relações muito democráticas e, aliás, eu preciso dessas pessoas mesmo para não me fazer não só cair em tentação, mas em me posicionar sobre coisas que às vezes não precisam de posicionamento. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia em Angola nós temos uma onda muito de esvaziar a raiva popular. Estás a ver aquela situação em que o país todo está de alguma forma preocupado ou chateado com aquela situação, e lá vens tu a querer fazer um pronunciamento para irritar ainda mais as pessoas. Yeah. Eu chamo isso de esvaziar a raiva popular. E eu procuro não esvaziar a raiva popular, porque isso vem com muitas críticas. Então, eu primeiro não lido. Se a crítica estiver nas redes sociais, eu só vou apagar o comentário e seguir. Eu não Yeah. acho que eu tenho que responder a tudo. Não acho que eu tenho que justificar tudo. E que às vezes é melhor deixar que as pessoas lutem por ti do que seres tu aí na linha da frente. É o que eu faço, deixo que as pessoas lutem por mim. Hoje as pessoas no digital estão muito focadas em engajamento. O que tu nunca farias por engajamento, Carmen? Não sei, sinceramente. Eu acho que eu tenho que estar diante da situação Yeah. para decidir se eu faria ou se eu não E se faria. hoje perdesse todos os teus seguidores, achas que ainda terias impacto? Muito. O meu impacto transcende os meus seguidores das redes sociais. Yeah. Primeiro, eu estou na Google. Eu posso desativar as minhas contas nas redes sociais todas e as pessoas irem buscar cara e meter. Eu estou na Google, eu estou no Banco Mundial, eu estou na Forbes, África Lusófona, eu estou. O meu impacto vai além das redes sociais. E preferias 1 milhão de seguidores ou 100 pessoas realmente transformadas pelo teu conteúdo? As duas coisas, pode Ah, é? ser? As duas Por coisas. que as duas? Porque vamos falar do LinkedIn, sobre Uhum. seguidores. No LinkedIn, a qualidade é tão importante quanto a qualidade. Yeah.
a qualidade das pessoas que tens na tua rede de contato, o tipo de pessoa que comenta nos teus posts, que interage contigo no LinkedIn, isso é extremamente importante, porque o LinkedIn é mesmo uma rede social do nariz empinado e de quem és tu na fila do pão para o ministro X, o diretor do X, a chefe do departamento X comentar no teu post. Primeiro por isso, a Yeah. qualidade das conexões é importante, mas a quantidade também. Ah, Quantas mais pessoas tu tens na tua rede de contatos, o teu número de seguidores, o teu número de conexões no LinkedIn é extremamente importante. yeah. Primeiro porque isso vai determinar o que é que passa no teu feed de notícias, aí vem a qualidade do feed em si, as informações que aparecem lá, e também pode determinar o número de propostas, de oportunidades que recebes por mensagem e não só, porque nem todas as pessoas que podem mudar significativamente a tua vida no LinkedIn são pessoas ativas ou que têm foto de perfil ou que têm o perfil todo organizado, bonitinho, como o da Carmen. Não! Algumas Yeah. delas estão, inclusive, no LinkedIn só para acompanhar o trabalho de outras pessoas. Eu tenho uma amiga, ela é coreógrafa, a Rubina Suzette, ela licenciou-se em coreografia na Rússia. E eu fui muito chata com ela para ela criar o LinkedIn dela. E ela estava sempre, mas o que é que uma dançarina vai fazer no LinkedIn? Eu disse, mas tu não és só uma dançarina, tu és coreógrafa, tu podes fazer team building para empresas e ganhar dinheiro com isso. Tu podes ser convidada para fazer os momentos culturais de determinadas empresas. Hum. E ela fez recentemente um trabalho para uma instituição pública angolana, um trabalho remunerado, que ela era um evento extremamente formal, corporativo, acho que era uma premiação, mas ela esteve lá a dirigir o momento cultural do evento. E ela disse: Olha, agora eu acredito que o LinkedIn funciona, porque a pessoa que entrou em contato comigo para esse evento, para esse Yeah. trabalho, veio pelo LinkedIn. E você, se for no perfil, você vai pensar que é um perfil fake, porque não tem foto de capa, o perfil não está otimizado. Ela parece uma pessoa que só criou a conta e está aí. E essa pessoa até me disse: Olha, ainda bem que estás no LinkedIn, porque eu não uso outras redes sociais. Eu nunca teria descoberto sobre o teu trabalho e sobre ti se não fosse pelo LinkedIn. Então, nem todas as pessoas que vão mudar drasticamente a tua vida são pessoas que têm o perfil mais bonito. Por isso é que a quantidade no LinkedIn é tão importante quanto Então, a a qualidade. qualidade. Então, obviamente, eu ia escolher as duas E o que coisas. achas que falta aos jovens hoje para crescerem no digital? Eu acho que é desenvolvimento de competências, né? Porque nós, quando crescemos e vamos para a escola, a educação formal é muito limitada. Não. E o problema da falta de competências de empregabilidade, inclusive, vem daí. Porque nós fazemos os cursos que nós escolhemos já a partir do ensino médio, mas esses cursos, apesar de nos prepararem para operacionalizarmos a coisa em si, da qual nos estamos a formar, não nos prepara para procurar o emprego e inclusive crescer a nossa carreira nesse emprego, né? Porque não basta só conseguir o emprego, tens que manter o emprego, garantir que não te demitem por falta de não corresponder às expectativas ou aos entregáveis que estão lá no teu contrato. E também não é porque entraste como secretária que não queres passar assistente executiva do CEO. Yeah. Então, mas essa ideia de como manter o emprego e de como crescer a tua carreira nesse emprego, ou como fazer a transição desse emprego para outro, ou de um setor para outro, isso tu não aprendes na escola. E é a mesma coisa em relação ao trabalho no digital. Então, uma das coisas que falta é o desenvolvimento de competências, de inclusive saber que não é só sobre saberes editar um vídeo e publicares, ou não é só sobre conseguires gravar uma trend, mas fazer um estudo de mercado em si, o que é que as pessoas estão interessadas hoje em dia. E Yeah. olha, eu vou fazer essa análise em relação ao mercado de trabalho. Ahn, Quando vais escolher o curso em que te vais formar, porque eu fiz uma reclamação há dias sobre não entender o facto de que um ex-bolseiro do Yale, o Mandela, o Chevening, ficar desempregado mais do que um ano. ah, e eu disse que a única razão para isso acontecer é se calhar tu te formaste numa área não prioritária. Mesmo ao escolheres um curso no ensino médio ou ao procurares um emprego, Desculpa cortar, Carmen. Quais são as áreas prioritárias do teu ponto de tu vista? tens de saber quais são as áreas prioritárias para ir. Finanças. Yeah. E eu estava em particular a reclamar sobre uma amiga que fez um mestrado em empreendedorismo e inovação no Reino Unido. Eu disse, essa é a melhor altura para trabalhar em empreendedorismo e inovação, porque temos agora a lei das startups, o nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação está a receber financiamento, tem muita atenção. Estatisticamente, em 2021, as mulheres angolanas foram declaradas as mais empreendedoras do mundo. Então, tu tens que ter em conta esses dados, tens que olhar para os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas. O que é que aqueles 17 Objetivos dizem? Ambiente,
ambiente é uma boa área para começar, é uma prioridade. Tem as áreas de conservação agora, que o Presidente da República mudou a lei das áreas de conservação. Tu tens de estar atento às notícias e ver, ok, o país está mais voltado, ok, agricultura, obviamente, grandes projetos que estão a fazer com a Leonor Carrinho, temos o corredor do Lubito. Então, tu quando vais escolher uma profissão ou um curso, tu tens de ter em conta quais são as tendências, quais são as profissões emergentes ou aquelas que estão a bater. Não achas estranho que antigamente, quando éramos crianças, nós dizíamos que queríamos ser engenheiros de petróleo ou presidente? Yeah, era o foco. Yeah, mas que não era fácil saberes quem é que trabalha em petróleo e gás. Hoje em dia até eles fazem eventos. Eventos, Até yeah. eles já se expõem que eles trabalham na Total, que eles trabalham em. Então são coisas que nós precisamos prestar atenção. Gestão de projetos é a profissão da moda. Para mim, todas as empresas hoje em dia contratam para gestão de projetos. Ontem eu estava a conversar com a minha assistente, ela vai começar a universidade esse ano. E eu perguntei o que é que ela ia estudar. Ela disse gestão de empresas. Eu disse, por que não faz gestão de recursos humanos? Porque já estamos a trabalhar com empregabilidade mesmo. Eu disse, por que não faz gestão de recursos humanos? Ela disse, mas todo mundo está fazendo gestão de recursos humanos. Exatamente. Nem sempre tens que fugir o efeito manada. Tens que tentar ainda. Por que as pessoas agora estão a fazer gestão de recursos humanos? Yeah. Analisar isso no mercado faz com que tu faças decisões mais acertadas e o mesmo serve para quando estiveres a fazer o teu trabalho no digital. O que é que funciona mais? Para eu chegar à conclusão dos memes corporativos para a nossa empresa, eu precisei começar a ver o que é que os outros influencers digitais que tinham empresa, como é que eles publicavam, que tipo de conteúdos faziam. E eu comecei a ver que alguns não inventavam a roda, às vezes não temos que inventar. Alguns só repetiam vídeos, conteúdos que já existiam, que às vezes tu podes repetir um conteúdo que foi feito em língua inglesa e fazer em língua portuguesa. Ontem postamos um conteúdo assim, e às vezes só tens que colocar o contexto nesse conteúdo, porque é um dos problemas que nós temos muito em Angola. Nós não contextualizamos as coisas. Às Yeah. vezes queremos pegar o que foi feito lá e achar que vai funcionar aqui. Só a terminar respondendo essa pergunta, vou dar o exemplo desse conteúdo que nós fizemos. Consiste num vídeo em que uma pessoa pega o telefone e aparecem umas todas aquelas luzes da sirene, Yeah. vermelho e azul, e o áudio são de pessoas numa festa a gritar. E a legenda diz assim: eu a ver o cliente que me pediu, isso está em inglês, eu a ver o cliente que disse que não vai conseguir pagar os $300 que faltam. Eu a ver o estado do cliente que disse que não vai conseguir pagar os $300 que faltam. Yeah. Nós traduzimos esse conteúdo, fizemos em língua portuguesa, sem as luzes, e nós só escrevemos nós a ver o cliente que pediu desconto nos serviços de LinkedIn a bater na parede. Yeah. Contexto. Yeah. Então, Adaptaram. contexto e olhar para as tendências é o que pode fazer com que tu cresças no digital e que eu acho que falta um pouco também aos jovens, aos profissionais, aos entusiastas. Boa, Carmen. Nós estamos a aprender bastante hoje, mas infelizmente nós já estamos na reta final mesmo do nosso programa. Pessoal, mais uma vez, referenciar aqui, acredito que vocês estão a ver aí na legenda, a nossa conversa hoje é com a Carmen Mateia. Eu vou fazer aqui a última questão já em termos de fecho do nosso programa. Qual é o legado que queres deixar através da tua influência, Carmen? Nice. Eu atualmente sou advogada para empregabilidade e uma das coisas que eu mais quero que as pessoas estejam cientes daqui até a minha morte, não sei se o YouTube vai cortar essa palavra, daqui até o futuro, é que as pessoas têm que desenvolver competências de empregabilidade para o emprego, para o autoemprego e para o empreendedorismo. Eu sei que rola aí na internet as pessoas a dizer que nem todos precisamos ser empreendedores. Eu discordo disso, porque todos temos contas para pagar. E no fim do dia são importantes contas pagas. Quer seja se vais fazer isso através do teu empreendimento, através da habilidade única que tu tens e transformaste em autoemprego através do emprego. Se nem todos precisamos empreender, parte do pressuposto também de que nem todos vamos ter um emprego formal. Aliás, o mercado do trabalho formal em África de 2002 até 2023 só cresceu 0,6%. Daqui a 15 anos, até 2050, a maior parte de mão de obra do mundo vai ser a mão de obra africana. E ainda assim não vão existir empregos formais para todos. Eu sou uma pessoa que tem advogado se tu queres ter um emprego, vender o teu tempo e ganhar dinheiro porque estás a vender o teu tempo, porque emprego é isso,
tens de ter competências de empregabilidade para isso. Tens de saber como, quando, onde procurar emprego, como se manter nesse emprego, como fazer transição desse emprego para outro, quer seja através da instituição, através de um setor para outro. Se tu vais ter um autoemprego, decidir que vais viver dessa habilidade, desse talento único que tu tens, como é que tu podes te proteger? Segurança social, impostos, o que é que tu tens que pagar para, em caso de acidente de trabalho ou mesmo se precisares de reforma antecipada ou a tua reforma normal, tu não tens que trabalhar até a velhice. E se vais levar o teu autoemprego até um outro nível, porque nem todos nós precisamos escalar, nem todos nós temos o sonho de ter escritório nas 21 províncias de Angola e ter uma equipa. Às vezes tu queres mesmo só desenvolver o teu negócio e fazer com que a mão de obra dependa exclusivamente de ti. Mas se vais transicionar para o empreendedorismo e ter uma equipa, também tens de saber quais são os pressupostos disso. Todo mundo tem que gerar renda. Então, para mim, todo mundo tem que ter emprego, todo mundo tem que ter autoemprego e todo mundo tem que ter um empreendimento, porque no fim do dia só importam as contas pagas e nós não podemos fingir que a economia do nosso país é uma das melhores e maiores do mundo. E é por isso que eu quero ser lembrada por alguém que chamou a atenção às pessoas sobre como o subemprego em Angola é mais grave que o desemprego e que as pessoas não estão conscientes em relação a isso. Boa. Pessoal, no final do dia só importam as contas pagas. É graças a Deus e por vocês que nós existimos e estamos aqui para mais esse episódio com a Carmen Mateia. Falamos sobre influência digital com impacto social. Muito obrigado pela vossa presença. Nós voltamos em breve, com certeza. Para quem não é subscritor, subscreva o canal, deixa o teu comentário aí, deixa a sua sugestão aí. Então, quem és tu na fila do pão? Carmen, muito obrigado pela tua presença e pessoal, obrigado por estarem ali. Estamos juntos e até o próximo episódio.